ideia de objetivo estratégico é muito forte na nossa cultura Sim, estratégica. No entanto, há culturas como a cultura chinesa, onde não, o objetivo, ou qualquer nome que você queira dar, não é a causa da ação, sim, ele é a perfeito. consequência. Perfeito. E outra coisa, onde não há ação para chegar lá. Por quê? Porque você se apoia no movimento do outro. Perfeito. Então, quando você está nesse fluxo tão ajustado, parece que você não está fazendo nada. Isso. Que é a ideia taoísta de não Não ação. ação. Que as Wu pessoas Wei. pensam que é não fazer É, nada, né? dolce far niente, né? Ficar... E não é isso. É você saber fazer um ajuste, ou seja, aquela ideia de internalizar a força do outro de uma É, maneira. Quando fala força, podemos usar o termo recurso, que acho que fica perfeito. mais fácil E menos das pessoas masculino, dentro da entenderem. lógica feminina também, Isso né? é. E com isso, então, nós conseguimos fazer um ajuste para que naturalmente o efeito desejado seja alcançado. Perfeito. Mas a questão para que isso seja possível é a ideia da configuração estratégica fundacional. Então, um trecho bem rico aqui, mostrando como todo esse processo, né, de um sistema de Kung Fu como o nosso Wing Chun, ele carrega do berço dele, cultural, várias questões, inclusive, né, um processo do taoísmo, né, que aí foi colocada a lógica da não ação, que muitas vezes também é muito mal compreendida pela maior parte das pessoas, né? Então, como é que você pode gerar um processo de não ação? Como é que eu vou atingir meu objetivo se a ideia é não agir, ou se pelo menos a minha ação não aparecer diretamente? Então, tudo isso é muito complexo e está contido nesse trecho. Esse trecho vale a pena ver mais de uma vez, porque, por mais que a linguagem esteja tentando ser simples, é de um entendimento mais complexo. Exato, né? Esse trecho é muito interessante, né? O grão-mestre Léo, nosso Sifu, ele se esforçou ali para trazer essa noção, né? Que é muito complexa, né? Dentro de uma linguagem mais palatável ali, né? Mas você percebe que é de alta complexidade, né? Ou seja, é preciso uma jornada, né? De investimento nesse conteúdo para você poder extrair melhor dele algo prático, né, para que não seja só uma conversa, né, né, eu não faço nada e as coisas acontecem, porque exatamente como o grão-mestre Léo disse, não é isso, né, é uma capacidade de uma ação tão precisa em cima de um ajuste no relacionamento com o outro, que parece até que você não está fazendo nada. E muitas vezes isso é até mal visto, porque a nossa cultura ocidental, especificamente, toda é construída em cima do esforço e da capacidade humana de realizar uma ação efetiva, né? E essa ideia dessa efetividade está diretamente ligada a uma ação autoral, né, na nossa cultura, que não é o caso, né, dentro dessa cultura clássica chinesa, de onde o sistema Wing Chun, por exemplo, bebeu e se fundamentou. Né? Aqui, o ajuste está muito mais atrelado ao ajuste com o outro. Aquela ideia que você sempre explica muito bem, mas Felipe, sobre a ideia da humanidade, dentro do contexto confuciano, né, a ideia de duas pessoas, né, se relacionando e gerando, então, esse contexto de humanidade. Né? Então, aqui, a ideia, recapitulando a ideia do Noillet, que é como que você faz o bom uso do recurso do outro. Por quê? Por que você faz um bom uso? Porque você está disponível para ouvir o que o outro tem para te oferecer. Ou seja, há então, que vai cair na outra noção que o grão-mestre Léo comenta, que é a configuração estratégica fundacional, há então uma configuração. Não basta você estar simplesmente interessado em usar o recurso do outro. Qual a configuração estratégica fundacional você oferece para que o recurso do outro seja bem utilizado? E aqui essa noção de configuração estratégica fundacional é uma espécie de construção, né, de ambiente ou de situação na qual você pode usufruir do efeito de algo, de uma situação qualquer, sem que você precise interferir nele todo o tempo. Você faz uma ação inicial que constrói um ambiente, constrói uma determinada situação, para que aquela situação funde um determinado resultado. E você só monitora as condicionantes para que esse resultado aconteça. E muitas vezes, se não acontece o resultado, é porque ou você não monitorou o suficiente, não fez nenhum ajuste,
né? Ou porque você construiu uma configuração equivocada. E aí é onde você precisa se relacionar melhor com aquela situação que você está vivendo. Ou seja, aqui o ponto principal é você realmente prestar atenção nas interações que você vive no seu dia a dia. Como que você pode, a partir do que o outro te oferece, aqui o outro, estou dizendo, não só uma pessoa, mas uma situação qualquer, e dentro dessa situação, o que você pode tirar de benefício de cada coisa, ao invés de simplesmente encarar aquilo como algo definitivo, no qual você tem que lutar contra ou fazer algum esforço imenso para transformar aquela situação, né, numa coisa mais favorável. Então, dentro desse contexto, a gente tem uma fala, eu comento muito com meus alunos essa fala, que é sobre se você não tem claro o que fazer, né, dentro de uma situação que você está vivendo, espere um pouco, porque você precisa observar melhor essa situação, você ainda não está pronto para agir. E nesse sentido, a não ação é esperar, observando e monitorando. E quando você estiver com a situação mais clara do que você precisa fazer, você então age em cima de um ajuste e não na tentativa de transformar a situação, porque a situação se transforma por si mesma. Porque a gente entende que tudo está constantemente em transformação. Nada é terminantemente o resultado de algo específico, né? Tudo precisa ser transformado. É interessante pensar como, né, o estratégico nesse sentido tem a ver com a visão da pessoa. Então, por exemplo, o sinólogo François Julian, um estudioso da cultura chinesa, ele usa o termo da, da pessoa comum e da pessoa sábia. E a pessoa sábia é a pessoa que é estratégica. Então, tem uma situação igual. Para mim, o mestre Quintela. Se eu sou uma pessoa comum, eu enxergo a situação e eu não consigo ver o que fazer. Então, muitas vezes, eu vou forçar a minha ação na situação. Quero que isso aconteça. Já o mestre Quintela é uma pessoa sábia, por exemplo, nesse exemplo. Então, ele olha a situação, em vez de decidir simplesmente agir, ele olha o que a situação tem de potencial. E aí ele identifica o potencial da situação e se ajusta, se adequa, se adapta a esse potencial. Então você vê que é a mesma situação, só que eu, como pessoa comum, não enxergo o potencial, e o mestre Quintela, como pessoa sábia, enxerga o potencial. Essa é a visão estratégica. Então, quem enxerga potencial vai conseguir, né, gerar efeito na situação fazendo menos esforço ou sem fazer força. Daí se torna não ação. Mas o interessante é pensar isso. A capacidade estratégica está no olhar do estrategista, no olhar de quem vê. Então, onde ninguém vê potencial, todo mundo só vê problema, o estrategista enxerga a solução. Ele enxerga caminho. E um sistema de Kung Fu, ele educa via movimento essa nossa capacidade estratégica, de você enxergar caminho. Enxergar caminho, inclusive, na guarda do outro, né? Você vê onde está aberto. Você não fica preocupado se ele é forte, se ele é grande, você vê, opa, tem abertura ali. E é por ali que Exato. você vai. Que a gente sabe que nada é infalível, né? Tudo está em transformação, inclusive a guarda, né, da pessoa. Então, não importa o quanto a pessoa é muito mais forte, não importa se ela é muito mais hábil, nada é infalível. Você só precisa esperar o momento em que a guarda vai abrir, porque a guarda sempre vai abrir, né? Então, esse é um nível de capacidade, de paciência estratégica, né? De um monitoramento tão preciso que você precisa de uma jornada de investimento em cima disso. Ou seja, você precisa se colocar na prática de todas essas noções que nós estamos dizendo aqui no dia a dia, corporalmente. Não é conversa, não é leitura de livro, tá? Isso é prático. Você vai vivenciar isso na prática. Então é interessante porque você vê, para explicar tudo isso faz sempre ser complexo, né? Então o trecho do Grão-Mestre Léo Mamura com o Eduardo é complexo, a nossa conversa aqui é complexa e dificilmente vai deixar de ser se a pessoa não tem uma experiência prática, né? Por isso aqui a gente sempre convida que as pessoas, ao se interessarem, né, procurem um dos nossos polos de acesso, para que elas possam ter essa experiência prática e perceber isso na sua vivência real, né, das situações reais da sua vida.